Ela foi encontrada em 30 de junho sobre os cobertores em um chuveiro da unidade habitacional. A descoberta ocorreu em 30 de junho, quando uma mulher relatou à polícia ter recebido uma mensagem no Facebook de uma amiga. A senhora Hall contou que a mensagem dizia que a filha de sua amiga morreu dormindo, 3 dias antes de ser achada em um carrinho no banheiro. Isabella Rose Weldon nasceu em setembro de 2021, filha de Chelsea Gleason Mitchell e Thomas Wilden. Ela era uma garotinha sorridente, loira, encantadora e feliz, que adorava o parque e tudo da Minnie Mouse. Antes de Isabella nascer em 2019, sua mãe Chelsea namorou Scott Jeff, que conheceu enquanto trabalhavam juntos no pub Wetherspoons. Esse relacionamento terminou após apenas alguns meses. No entanto, durante o tempo em que estiveram juntos, Scott apresentou Chelsea a maconha, cocaína e êxtase. Meses depois, em dezembro de 2019, Chelsea conheceu Thomas Wild e logo ficou grávida de Isabella. Ao longo do relacionamento deles, dizia-se que a filha era feliz, saudável e satisfeita, e não havia absolutamente nenhuma sugestão de nada além de uma boa criação. O casal criou Isabella juntos por alguns anos antes de se separarem em abril de 2023. Foi um término bastante conturbado, e logo eles começaram a discutir sobre a guarda de Isabella. Poucas semanas após a separação, Chelsea voltou a namorar seu ex, Scott Jeff. Quando Scott conheceu Isabella, achou por engano que era o pai dela, pois ele e Chelsea tinham tido relações na época em que Isabella foi concebida. Ele achava que a menininha se parecia muito com ele. Agora, não está exatamente claro o que Chelsea viu em Scott, mas, segundo ela, a atenção que ele lhe dava fazia com que ela se sentisse desejada e amada. Ela também diria mais tarde que ele e Isabella se conectaram imediatamente. Agora, a mãe de Chelsea, a avó de Isabella, achava que Scott era uma má influência no passado, principalmente porque Scott havia introduzido a filha dela às drogas. Também era provavelmente pelo fato de que Scott tinha um histórico de relacionamentos abusivos e também tinha as palavras puro inferno tatuadas nos nós dos dedos. Por causa desses aspectos desagradáveis do seu novo namorado, Chelsea decidiu manter o relacionamento com ele em segredo da mãe. Apenas alguns dias depois de começarem a namorar, em 24 de maio, Chelsea largou o emprego em uma creche em Bedfordshire e então foi para Great Yarmouth com Scott e Isabella. Lá, o casal e Isabella ficaram no Nelson Hotel antes de decidirem se mudar para a região de vez, pois Isabella gostava de estar perto do mar, segundo Scott. Mas para conseguir isso sem emprego, Chelsea decidiu entrar em contato com o Conselho Municipal de Great Yarmouth para tentar conseguir moradia, mentindo ao dizer que estava fugindo de um relacionamento abusivo com o ex. Ela também alegaria falsamente que Scott era o pai biológico de Isabella para tentar conseguir moradia. No entanto, o conselho diria a Chelsea que ela era responsabilidade das autoridades de Bedfordshire. Então, em vez disso, o casal acabou alugando um trailer para as próximas 4 noites em Caster-on-Sea, nas proximidades, onde também foram vistos nas imagens das câmeras de segurança andando sem Isabella. Chelsea depois admitiu estar preocupada em deixar a menina de 2 anos sozinha, mas Scott a tranquilizou dizendo que estava tudo bem. Nesse período no trailer, Scott passou a cuidar mais de Isabella, alimentando-a e trocando fraldas. Quando o casal não tinha mais dinheiro para alugar o trailer, no dia 9 de junho eles foram para o Hotel St. George, que era um hotel utilizado para famílias sem teto. Lá, o casal foi visto várias vezes fumando maconha do lado de fora, deixando Isabella no quarto. Foi também por essa época que Scott, que estava ensinando Isabella a usar o penico, começou a ficar muito bravo com ela por causa dos acidentes. Quando ela se molhava, ele começava a bater na mão dela, e quando ela chorava e pedia pela mamãe, ele insistia que ela fosse até ele para ser consolada. A menininha também era submetida a banhos frios como forma de punição. A mãe dela passou a fazê-la usar jaquetas com capuz e óculos escuros para esconder os hematomas no rosto. Às vezes, Scott até empurrava a menininha por motivos que não tinham nada a ver com acidentes no penico, como quando ele estava frustrado porque não conseguia drogas. Outra hóspede do hotel às vezes ouvia gritos abafados vindo do quarto onde Isabella, Chelsea e Scott estavam hospedados. E ela ouvia Isabella chorando com frequência.
Uma mulher hospedada no hotel ouviu Isabela chorando e bateu na porta por volta das 2 da manhã. Quando a porta se abriu, ela viu Scott batendo nas paredes com uma toalha. E quando a mulher perguntou se ele estava bem, ele respondeu: "Não, tem coisas que fazem barulho à noite." O casal ficou nesse hotel por apenas 3 noites antes de novamente sair e ir morar em uma barraca na praia. Ao fazerem isso, alguns moradores preocupados ligaram para a polícia pedindo que a polícia verificasse se Chelsea e Isabela estavam bem. Durante essa verificação, um policial disse a Chelsea que havia um lugar para ela e sua filha ficarem, mas ela recusou porque queria que Scott pudesse ficar com elas. Pouco depois, o casal pegou suas coisas e se mudou novamente, desta vez para um parque de férias em Belton, Norfolk. Enquanto estavam lá, Chelsea deu a Scott um cartão de Dia dos Pais que dizia: "Melhor pai do mundo", junto com 3 latas de cerveja Stella Artois como presente. No dia 19 de junho, eles pegaram um trem para Ipswich após serem informados sobre uma vaga em uma acomodação temporária do conselho. Dias depois, em 26 de junho, câmeras de segurança registraram Chelsea e Scott retornando à unidade deles, enquanto Isabela balançava as pernas no carrinho. Acredita-se que esse tenha sido o último vídeo da menina viva. Mais tarde, descobriu-se que Scott pesquisou: "O que ocorre quando meu filho respira, mas não responde?" No dia 30 de junho, Chelsea entrou em contato com uma amiga pelo Facebook e contou para essa amiga que sua filha Isabela, na verdade, havia morrido enquanto dormia 3 noites antes. Ela então contou para ela que ela e Scott haviam deixado o corpo da menina em uma cabine de banheiro público. A amiga imediatamente disse para Chelsea ir à polícia, mas Chelsea recusou, dizendo que Isabela estava cheia de hematomas e com os olhos roxos, então ela tinha medo de se meter em problemas. Ela disse que Scott planejava enterrar o corpo de Isabela e torceriam para que ninguém a encontrasse. Essa mulher acionou a polícia e, ao irem à unidade de moradia temporária onde Isabela estava com a mãe e Scott, na Sidegate Lane, em Ipswich, as autoridades encontraram o corpo da menina. Ela estava enrolada em cobertores no carrinho de bebê, colocado dentro de um box de chuveiro. A menina apresentava hematomas graves por todo o corpo e estava fria ao toque. Nas primeiras horas da manhã seguinte, Chelsea e seu namorado foram presos. Antes disso, o casal, na verdade, pegou um trem para Bury St. Edmunds, onde passou 6 horas rindo e bebendo em um pub J.D. Wetherspoons. Enquanto estavam lá, Scott colocou uma imagem dele e Isabela com hippie bebê e um emoji de coração como protetor de tela do seu celular. Também disseram que ele trocou mensagens de texto com sua mãe, Sandy Duncan, que o incentivou a ir à polícia. Mas Scott respondeu: "Não posso, mãe. Já é difícil perder uma menininha sem que nos culpem por isso." No momento da prisão, Scott disse aos policiais: "Eu nunca a matei. Eu ia me entregar amanhã. A gente vai direto para a cadeia só porque ela morreu?" Segundo Chelsea, mãe de Isabela, ela não ligou para os serviços de emergência enquanto a filha morria porque Scott pediu que não fizesse. Chelsea disse que sentia estar sendo controlada por ele e precisava obedecer. Scott disse para ela que, se as autoridades descobrissem que Isabela estava morta, automaticamente colocariam toda a culpa nela, porque ela era a mãe. Um exame post-mortem revelou que a menina de 2 anos tinha extensas lesões traumáticas externas nos tecidos moles do corpo, incluindo cabeça, pescoço, tronco e membros. Ela também sofreu fraturas em ambos os pulsos e teve uma fratura pélvica complexa envolvendo vários ossos. A causa da morte foi embolia devido à entrada de medula óssea dos seus ossos fraturados nos pulmões. As lesões provavelmente envolveram chutes ou pisoteamento. Isabela, de 2 anos, foi encontrada com cocaína e maconha no organismo, provavelmente ingeridas de forma passiva. Durante a investigação policial, eles descobriram um vídeo gravado dela em 22 de junho que a mostrava deitada imóvel em sua cama, com 2 olhos roxos. Mas ela não havia morrido naquele dia. Só aconteceu 4 dias depois. Em 26 de junho, Chelsea afirmou que naquela noite ela havia preparado o jantar. E não muito tempo depois, quando Isabela não queria se acalmar para dormir, Scott a atingiu com um de seus sapatos. Chelsea percebeu que Isabela tinha dificuldade para respirar. Segundo a mãe, Isabela tentava dizer que algo estava errado, mas não conseguia falar. Tanto Chelsea quanto Scott afirmaram que então fizeram RCP em Isabela, mas nenhum dos dois chamou ajuda. Eles apenas continuaram como se nada tivesse acontecido.
Eles levaram o corpo sem vida da menininha em um carrinho pelos próximos 3 dias, indo a um posto de gasolina comprar limonada e também indo a um bar. Imagens de câmeras de segurança mostrariam Scott colocando o corpo sem vida de Isabella em seu carrinho, com Chelsea ao lado dele sorrindo. Eles até levaram o corpo dela para o centro da cidade de Ipswich de ônibus, e depois compraram equipamentos e controles de Xbox. Uma sacola plástica contendo essas compras foi colocada em cima de Isabella. Então, no dia 30 de junho, eles saíram novamente, mas dessa vez deixaram o corpo sem vida de Isabella para trás, no box do chuveiro. Tanto Chelsea Gleason Mitchell quanto Scott Jeff iriam a julgamento em outubro de 2024, e ambos continuavam insistindo que não tinham nada a ver com a morte de Isabella. No entanto, Chelsea admitiu sua culpa pela acusação de permitir a morte de uma criança. Uma patologista daria um depoimento como especialista durante o julgamento e diria que, em toda a sua carreira de 40 anos, nunca tinha encontrado lesões pélvicas daquele grau. Foi estimado que as fraturas na pelve de Isabella ocorreram entre 6 e 24 horas antes de sua morte, e que seus pulsos, que já estavam fraturados, foram refraturados durante esse período. Na opinião dele, as fraturas originais no pulso dela ocorreram de 8 a 14 dias antes de sua morte. O tribunal também viu vídeos da menina dias antes de sua morte, incluindo um em que Scott acordou Isabella gritando "Boo!" em seu rosto, e outro em que ele usou os dedos para fazer uma arma e apontou para ela, fazendo-a chorar. No dia seguinte à gravação do vídeo, Chelsea enviou uma mensagem à irmã dizendo que Scott cuidava bem dela e de Isabella. Quando Chelsea foi questionada no tribunal, perguntaram se ela fingiu que tudo estava bem porque suportaria qualquer coisa. Para conseguir ter sua própria casa com Scott, Chelsea respondeu que sim. O tribunal então assistiu a um vídeo em que Scott perguntava à criança se o pai biológico dela a havia agredido, e nele Isabella respondeu que sim. De acordo com Chelsea, Scott havia forçado essas respostas da menina, punindo-a com banhos frios. A intenção desse vídeo era mostrá-lo às autoridades caso fossem questionados sobre os ferimentos da criança. Em outro vídeo do celular de Scott, ele aparecia interagindo com Isabella. Enquanto estavam sentados com Chelsea no escritório da habitação do conselho, ele dizia à criança: "Eu vou te esfaquear. Quer que o papai te dê uma faca?" Chelsea depôs no julgamento e relatou ter visto sua filha sangrando pela região pélvica enquanto estava deitada em uma toalha no abrigo para pessoas em situação de rua. Ela admitiu que Scott foi quem causou esses ferimentos usando os pés e os punhos. Mas, de acordo com a mãe, ela não achava que Scott seria assim o tempo todo. Ela pensava que era apenas uma fase pela qual ele estava passando porque não conseguia suas drogas. A mãe de Isabella também admitiu no tribunal que tinha um lado ruim e às vezes ouvia vozes. Ela acrescentou: "Uma voz diferente entra na minha cabeça e me diz: não peça ajuda, não faça isso. Ela me diz coisas que eu não deveria fazer." Uma amiga de Chelsea afirmou que Chelsea nunca parecia muito lúcida. Ela tinha dificuldades de ortografia e desafios intelectuais, mas nunca foi oficialmente diagnosticada com nada. Além disso, Chelsea conseguiu um emprego em uma creche em fevereiro de 2022, mas foi suspensa apenas 5 meses depois, após alegarem que ela havia empurrado uma criança. O incidente foi encaminhado para as autoridades locais e uma investigação interna foi realizada, mas nenhuma evidência foi encontrada para apoiar a acusação e, por isso, Chelsea pôde voltar ao trabalho. Ao final do julgamento, Scott foi considerado culpado pelo assassinato de Isabella, enquanto Chelsea, mãe da menina, foi considerada não culpada. Além do assassinato, Scott foi condenado por 2 crimes de crueldade contra uma criança. Após o júri anunciar seu veredicto, o juiz disse a Scott: "Sou obrigado por lei a impor uma sentença de prisão perpétua a você. Terei que estabelecer um tempo mínimo que você deverá cumprir. Ele saberá esse tempo mínimo em 13 de dezembro de 2024. Chelsea, que se declarou culpada pela acusação de permitir a morte de uma criança, também saberá sua sentença nessa data." Após a divulgação do veredicto por assassinato, Jade Gleason Mitchell, irmã de Chelsea Gleason Mitchell, disse: "É a decisão certa para Isabella. Sentimos alívio por a justiça ter sido feita, porque ela era tudo para nós. Isabella era linda, perfeita em todos os sentidos que você possa imaginar. Faríamos qualquer coisa para tê-las de volta porque elas eram a dupla perfeita."
Obrigada por ouvirem a história da Isabela hoje. Como alguém, ainda mais uma mãe, pode arriscar o bem-estar e a vida do próprio filho por causa de um relacionamento, especialmente um relacionamento que é novo e já é tóxico? É insano e realmente me faz questionar como a Chelsea podia ser vista como uma boa mãe pelos outros antes de permitir que esse homem malvado agredisse e matasse sua filhinha. O que você acha desse caso? Receba a decisão do tribunal com alívio, sabendo que quem matou Alfie foi responsabilizado. Se eu fosse descrevê-lo, diria que é um homem muito arrogante, egoísta, controlador e manipulador. Acho que ele levou as pessoas por um caminho, aquela família por um caminho que é desprezível. Alfie Lamb nasceu em 13 de maio de 2014, filho de Adrian Hoare e Richard Lamb, em Gillingham, Kent, Inglaterra. Alfie era um menininho feliz, sorridente e ativo, e sua mãe o apelidou carinhosamente de seu pequeno Tarzan e macarrãozinho. Ele gostava de brincar com Minions, carrinhos e seu programa de TV favorito era Mr. Tumble. Alfie adorava ir ao parque brincar, principalmente quando sua avó levava o cachorro dela junto. A mãe de Alfie, Adriana, saiu de casa muito jovem, pois ambos os pais eram dependentes químicos e o pai era conhecido por ser violento. A Adriana tinha apenas 15 anos quando saiu de casa e foi morar em um albergue. No entanto, ela voltou a morar com a mãe alguns anos depois, quando tinha 17 anos. Então, enquanto Adriana, com 20 anos, ainda morava com a mãe, em 2013 ela engravidou de Alfie após um caso de uma noite. No início, Adriana não sabia quem era o pai de Alfie. Quando achou que descobriu e procurou o homem, ele não quis saber do filho. Mesmo que no início eles tivessem feito planos para esse homem ver Alfie, ele acabou vendo o menino apenas 2 vezes em toda a vida de Alfie. Quando Adriana tinha cerca de 6 semanas de gravidez de Alfie, conheceu Richard Lamb, 15 anos mais velho que ela. Eles logo começaram a namorar e depois foram morar juntos em um apartamento. Então, Richard estava lá quando Alfie nasceu, e ele acabou criando o menino como se fosse seu próprio filho, até mesmo dando a ele seu sobrenome. Infelizmente, Adriana dizia que Richard lembrava os pais dela, tinha problemas com drogas e álcool e frequentemente era violento com ela. Então, o casal se separou em 2015 e o pai de Alfie, Richard, acabou saindo da casa que eles compartilhavam. Mas ele voltaria depois e colocaria fogo na casa, pelo que acabou cumprindo uma pena de 3 anos de prisão. Felizmente, Adriana e Alfie não estavam em casa no momento em que ele fez isso. Após o incidente, Adriana se mudou para Blackpool para recomeçar e voltou a morar com sua mãe, Janice. Mas não demorou muito para que Janice começasse a perceber que Adriana estava se tornando negligente com seu filho. Ela costumava ficar sentada de pijama até 2 ou 3 da tarde, e Alfie fazia o mesmo. A avó disse que Alfie era frequentemente deixado em um cadeirinha de bebê em frente à TV. Janice disse que sua filha estava sempre no Facebook, e se Alfie chorasse querendo algo, ela o pegava, o colocava ao lado dela no sofá, dava um brinquedo e seguia nas redes sociais. Adrian parecia perder o interesse pelo filho quando ele cresceu um pouco. Quando era recém-nascido, ela era muito protetora e não saía do lado dele. Porém, conforme ele crescia e ficava mais ativo, ela passou a dar menos atenção e começou a alimentá-lo com besteiras constantemente. Então, em 2016, Adrian conheceu um novo namorado chamado Stephen Watterson. Stephen, que era filho adotivo do ex-ministro conservador Nigel Watterson, também trabalhava em uma boate e era conhecido por ser arrogante, egoísta e ciumento. Apesar dessas características encantadoras, no início de 2018, Alfie e sua mãe estavam morando em um apartamento com Stephen em Croydon. No dia 1º de fevereiro de 2018, Alfie, sua mãe e Stephen foram comprar almofadas no sul de Londres. Eles também estavam acompanhados por Emily Williams, de 19 anos, Marcus Lamb, de 22 anos, além de outra criança mais nova. O grupo usaria o Audi de Stephen para a ida às compras, mas Stephen obrigou Marcus a dirigir, mesmo ele não tendo carteira de motorista válida. Agora, Marcus era primo de Alfie e também filho do namorado da mãe biológica de Stephen. Durante a viagem a Londres, o grupo foi flagrado pelas câmeras de segurança e dá para ver o pequeno Alfie correndo para tentar acompanhar a mãe.
Então, naturalmente, depois de correr tanto com suas perninhas, Alfie estava cansado e irritado quando eles voltaram para o carro após as compras. Agora, Alfie e a outra criança pequena que estava com o grupo foram obrigados a sentar no chão na parte de trás do veículo, perto dos pés do passageiro. O cupê esportivo Audi de Stephen só tinha 4 assentos e havia 6 pessoas, então essa foi a solução dele. As crianças até tinham cadeirinhas, mas ele as tirou e colocou no porta-malas. Acho que se alguém deve correr risco por irresponsabilidade, que sejam os adultos, não as crianças. Elas não escolheram isso. Ao entrar no carro, Stephen havia recuado o banco elétrico para ter mais espaço para as pernas. Alfie, sentado atrás do banco de Stephen, aos pés da mãe, começou a mostrar desconforto. O banco apertou ele, então chorou e chamou: "Mamãe!" Adrian pediu para Stephen adiantar o banco, o que ele fez na hora, mas Alfie continuava chorando, e o choro estava irritando Stephen, então ele gritou com ele. Mas gritar apenas assustou o garotinho, que se sobressaltou e chorou ainda mais forte. Então, Stephen disse que não aceitaria ordens de uma criança de 3 anos e novamente empurrou o banco para trás, em cima do Alfie. Alfie chorou mais alto e fez sons de sufocamento, mas sua mãe, Adriana, só mandou ele calar a boca. Quando Alfie parou de chorar, Stephen adiantou o banco dele de novo. A Adriana achou que seu filho só dormia, mas ao chegar em casa percebeu que ele estava totalmente mole. No início, pensaram que ele só estava brincando, pois Adriana contou que antes ele já ficava molinho quando não conseguia o que queria. Mas Alfie também estava muito pálido, e após várias tentativas, sua mãe não conseguiu reanimá-lo. Então, chamaram os serviços de emergência. Tem um paciente respirando. Eu realmente não sei. Tenho uma criança e acabei de ver a criança aqui, e ele não está respirando fisicamente com a mãe dele. Ele simplesmente não está respondendo de jeito nenhum. Pode checar se ele está respirando e se há ar entrando e saindo pela boca? O ar entra e sai pela boca dele? A mãe dele saberá se ele está realmente respirando ao ver o peito subindo. Você consegue ver isso? Não, não tem nada. Qual o endereço da emergência? Consegue ver o número da porta? Não, é um prédio de apartamentos. Eu vou literalmente desenhar o carro. Quando chegaram, os paramédicos tentaram reanimar Alfie antes de levá-lo às pressas para o hospital St. Thomas, onde ele foi mantido vivo por uma máquina. Mas os ferimentos dele se mostraram graves demais e Alfie foi retirado do suporte de vida 3 dias depois, em 4 de fevereiro, sendo declarado morto. Um exame post-mortem inicial no corpo de Alfie não conseguiu chegar a uma conclusão. Posteriormente, um patologista determinou que ele morreu por asfixia por esmagamento. O espaço máximo no espaço para os pés, na parte traseira do carro, onde o garotinho estava sentado, era de 11,8 polegadas ou 30 centímetros. E ao toque de um botão, isso seria reduzido até 3,7 polegadas ou 9,5 centímetros. Quando os paramédicos chegaram em 1º de fevereiro, Adrian falava ao telefone com Stephen, que tinha fugido. Eles tentavam alinhar a versão da história. A polícia foi acionada logo após a chegada dos paramédicos, quando surgiram suspeitas sobre a real causa da morte de Alfie. Adrian, que obviamente estava tentando proteger não só a si mesma, mas também seu namorado, disse à polícia que na verdade tinha pegado um táxi quando tudo aconteceu. Mas ela não soube dizer o nome da empresa de táxi nem explicar o que aconteceu com Alfie. Enquanto estava no hospital com o filho, Adrian enviou mensagem a Stephen. Eles sabem que estamos mentindo. Stephen enviou uma mensagem a Adrian no hospital, dizendo que faria qualquer coisa por ela, e ele afirmou que assumiria toda a culpa quando falasse com a polícia, o que acabaria sendo o mais distante possível da verdade. Durante a primeira entrevista de Adrian com a polícia, em 3 de fevereiro, enquanto seu filho ainda lutava pela vida no hospital, ela disse que não conhecia nenhum Stephen Watterson. Ela estava namorando um homem chamado Stephen Marchant, de Maidstone. E quando a polícia encontrou Stephen, ele deu um nome falso e um depoimento falso. Eles também souberam que ele vendera seu Audi recentemente por um preço muito baixo. Apenas 800 libras ou $996. Depois de perceberem que poderiam estar enfrentando sérios problemas, Stephen e Adrian começaram a ameaçar verbal e fisicamente os outros 2 adultos que estavam no carro na hora, Emily e Marcus. Disseram que, se não seguissem a história que Stephen inventou, sabiam como fazê-lo sumir. Stephen e Adrian também agrediram tanto Marcus quanto Emily.
No dia 18 de fevereiro, Stephen atacou Marcus no Crystal Palace Park e ele gravou tudo no celular. Stephen colocou o pé na cabeça de Marcus, que estava no chão, e exigiu saber o que ele tinha contado para a polícia, chamando-o de X9, ou seja, o mais baixo dos baixos, sendo que claramente ele está falando de si mesmo. Emily, grávida na época, foi ameaçada por Stephen, que afirmou que, se ela não sustentasse a história, seu bebê cresceria sem mãe. E em um momento, Adrian deu um tapa tão forte no rosto de Emily que ficou a marca da mão na bochecha dela por cerca de meia hora depois. Então, devido às ameaças tanto de Stephen quanto de Adrian, Emily mentiu para a polícia sobre várias coisas. Eventualmente, a meia-irmã de Adrian, Ashley Jeffrey, conseguiu arrancar a verdade dele. Ashley a convidou para ir à sua casa. Ela então ligou o gravador de voz do celular e perguntou para Adrian o que exatamente tinha acontecido com Alf no dia 1º de fevereiro. Adrian confessou para ela e também contou que tinha mentido para a polícia em várias ocasiões para proteger seu namorado, Stephen. Em seguida, Ashley entregou a gravação diretamente à polícia. Então, no dia 28 de fevereiro, Adrian, Stephen e Emily finalmente foram todos presos. Adrian foi acusada de homicídio culposo, crueldade contra a criança, conspiração para obstruir a justiça fazendo declarações falsas à polícia, além de agressão simples contra Emily Williams. Ela se declarou inocente. Stephen foi acusado de homicídio culposo, intimidação de testemunha e conspiração para obstruir a justiça, além de declarar-se inocente. E mesmo tendo sido ameaçada verbalmente e agredida fisicamente, Emily também foi acusada. Ela foi acusada de conspiração para obstruir a justiça e se declarou inocente. Agora, enquanto Stephen estava sendo interrogado pela polícia dessa vez, ele mencionou o nome do pai, Nigel Watterson, deixando claro para a polícia que tinha pais influentes e insinuando que era intocável. Durante esse interrogatório, Stephen também disse que nunca machucaria uma criança e que só tinha recuado seu assento 1 polegada. Quando a polícia falou com Adrian, ela afirmou que nunca pensou que Alf tivesse problemas. Ao Stephen recuar o assento, ela disse que Alf ainda tinha espaço e parecia bem. Agora, o motorista do Audi naquele dia, Marcus, também falou com a polícia, e ele disse que Adrian não foi muito gentil com o filho dela naquele dia. Ela havia tratado Alf mal durante as compras, antes do incidente com o carro. Se ele tropeçasse tentando acompanhar os adultos porque tinha pernas tão pequenas, Adrian agarrava o braço dele, puxava-o para cima e gritava com ele. Alf e Adrian já estavam na lista de observação dos serviços sociais. Mas em 2016, quando ela foi morar com Stephen, os serviços sociais acreditaram que ela estava lidando melhor com a situação e a retiraram da lista deles. Adrian mentia com frequência para os assistentes sociais, o que contribuiu para sua saída da lista. E eles nunca investigaram o passado de Stephen. Se tivessem feito isso, teriam percebido que Stephen tinha 3 condenações anteriores por agressão e lesão corporal desde 2014. Incluíam ataques às ex-namoradas e ao marido da irmã dele. E em 2012 e 2013, meninas de 14 e 15 anos acusaram Stephen de fazer ameaças e enviar mensagens abusivas para elas. Na época, ele tinha pelo menos 5 anos a mais que essas meninas. E outra garota procurou a polícia dizendo que Stephen foi violento com ela em 2012, mas ela nunca prestou queixa por um motivo ou outro. E, além de tudo isso, 8 meses antes da morte de Alf, Stephen, na verdade, ameaçou a vida dele e da mãe dele, Adrian. Cerca de 1 ano depois do início do relacionamento de Stephen e Adrian, ela acabou engravidando novamente. Porém, nessa mesma época, ela descobriu que Stephen se envolvia com outras 2 mulheres e o confrontou. Mas é claro, sendo o tipo de pessoa que ele ficou bravo com ela, mesmo sendo ele quem estava errado. De algum modo, ele convenceu Adrian a entrar no carro com Alf. Então ele saiu em alta velocidade e disse para ela: "Eu vou me matar você e esse bebê." Felizmente, Adrian conseguiu fazê-lo parar o carro e chamou a polícia. Mas depois claramente ela voltou. Stephen era conhecido por ser muito controlador com Adrian e nunca lhe deu as chaves das casas que compartilhavam. Elas moravam juntas desde 2016, mas tinham se mudado recentemente para o novo apartamento.
Então, ele alegou que esse era o motivo pelo qual nunca tinha dado uma chave para ela, porque o proprietário só tinha dado uma chave para ele e elas tinham acabado de se mudar, então ele ainda não tinha feito uma cópia. Steven também tomou a iniciativa de vender o celular de Adrian, então ela teve que passar a usar o dele, o que também significava que agora ele tinha acesso à conta dela no Facebook. E os benefícios do governo que Adrian recebia todo mês iam diretamente para a conta bancária de Stephen e ela não tinha acesso a eles. Além disso, Adrian quase não tinha contato com seus amigos ou família porque Stephen não gostava que ela saísse ou conversasse com ninguém mesmo. E Stephen também controlava outras pessoas. Ninguém que morava com Stephen tinha permissão para ter uma chave do apartamento. Então, no dia em que Alfie se machucou, foi Stephen quem quis ir às compras. E os outros tiveram que ir com ele porque ele não queria que eles ficassem sozinhos no apartamento dele quando ele não estivesse lá. Inacreditável. A meia-irmã de Stephen, que se chama Samantha Dawson, já tinha passado um tempo com Stephen, Adrian e Alfie. Samantha afirmou que Stephen e Adrian eram bruscos com a criança pequena. Ela tinha visto eles gritando com ele e também batendo nele. Samantha disse que Alfie era cuidado no sentido de que estava vestido, alimentado e limpo. No entanto, ele não era muito amado. Samantha também tinha visto Stephen fazer exatamente a mesma coisa com Alfie que ele fez em 1º de fevereiro, o que fez Alfie perder a vida. Ela estava no carro com o casal e Alfie estava novamente sentado no assoalho, perto dos pés da mãe. Stephen empurrou o banco para trás e Alfie chorou, dizendo: "Mamãe, não consigo me mexer." Adrian disse ao filho: "Vou te dar um motivo para chorar." Nesse momento, Samantha gritou com o irmão, Stephen, para que ele colocasse o banco de volta para frente e disse que não era assim que se deve tratar uma criança. Então, quando Samantha soube que Alfie havia morrido exatamente da mesma forma, ela começou a se perguntar se tivesse sido mais firme. Será que poderia ter salvado a vida de Alfie? Mas eu duvido. Esse cara é simplesmente um monstro. Em fevereiro de 2019, Adrian e Stephen foram a julgamento. A promotoria disse aos jurados que tanto Stephen quanto Adrian tiveram participação na morte de Alfie. Além disso, sua mãe, Adrian, falhou profundamente com o garotinho ao colocá-lo em um lugar tão inseguro no carro. A promotora então disse que tudo o que ela precisava fazer era pegá-lo, e ela não fez isso. Agora ele está morto. A defesa de Adriana disse ao júri que Alfie sempre foi uma criança feliz e nunca houve qualquer preocupação de abuso ou negligência. Eles também disseram que Adriana estava profundamente arrependida pelo que fez ou deixou de fazer no carro naquele dia. Ao depor, Adriana afirmou ao tribunal que sabia não ser uma mãe totalmente perfeita. Mas os serviços sociais nunca questionaram sua capacidade como mãe, apenas sua escolha de parceiros. Ela também comentou sobre o temperamento de Stephen, dizendo que ele explodia por pequenas coisas e ela nunca sabia quando ele perderia o controle. Mensagens de texto e conversas apresentadas no tribunal mostraram que tanto Adriana quanto Stephen frequentemente xingavam o garotinho, chamando-o de merdinha e gordinho. E, inacreditavelmente, após a morte de Alfie, mas antes do julgamento, Adriana escreveu cartas para Stephen. Parte de uma dessas cartas dizia: "Nós te amamos, não só eu, mas também nosso pequeno anjinho, que vai estar olhando por você, está orgulhoso de você e vai te proteger. Eu só queria que nada disso tivesse acontecido." Em outra parte da carta, ela então disse: "Você não vai me perder. Eu sei o quanto você amava o nosso pequeno Chuba. Ele te amava tanto quanto você o amava. O vínculo que vocês tinham era incrível." E mesmo quando Alfie estava no hospital sendo tratado na UTI, Adriana mandou uma mensagem para Stephen dizendo: "Se o pior acontecer, você ainda não vai me perder. E eu te amo. Ninguém pode ser culpado." Ah, é mesmo? Foi só um ato de Deus, Adriana? Então, claramente, ela estava muito mais preocupada em ficar com Stephen do que com a vida do próprio filho. O detalhe é que Stephen trocava mensagens com 4 outras mulheres, tentando marcar encontros com 2 delas para mais tarde naquela noite. Ele, no entanto, insistiu que estava em estado de pânico e que estava preocupado com o garotinho. Ele também afirmou que alguns dos relacionamentos com as mulheres com quem trocava mensagens não eram românticos. Ok, mas alguns deles eram. Stephen continuava negando ter recuado deliberadamente o assento contra Alfie após perder a paciência. Ele afirmou aos jurados que recuou o assento menos de 1 polegada e, ao pedirem para avançar, ele o fez na hora. A defesa de Stephen alegou que ele não foi intencionalmente maldoso com Alfie.
deve ter sido Adrian quem feriu o menino, não o cliente deles. Eles também alegaram que Adrian tinha dado tapas no filho dela em várias ocasiões. Na verdade, disseram que naquele dia, durante a viagem de carro, ela tinha dado um tapa nele porque Alfie estava beliscando ela. A promotoria afirmaria a Estevão: pelo seu relato, Sr. Watterson, não poderia ter sido o banco do carro que matou Alfie, e você foi gravemente incriminado pela morte dele. Ao que ele respondeu: está correto. Ao final do caso, o detetive e inspetor-chefe Simon Harding, da Scotland Yard, que conduziu a investigação, disse que Alfie morreu em decorrência de um ato egoísta e cruel. Ele então disse: é difícil imaginar a dor que qualquer pessoa sentiria ao ser esmagada dessa forma. Para uma criança de 3 anos e meio ser esmagada por algo tão forte e ninguém ajudar, morrer assim é chocante. Ele continuou: Stephen Watterson se mostrou um indivíduo egoísta e abominável que matou uma criança de 3 anos e meio e nunca se levantou para dizer o que aconteceu e assumir a responsabilidade pelas ações que cometeu naquele dia. Após julgamento exaustivo e dias de deliberação, o júri absolveu Adrienne Hoare da acusação de homicídio culposo. Mesmo assim, consideraram-na culpada de maus tratos contra a criança. Ela também foi considerada culpada de agressão por dar um tapa no rosto de Emily. E tanto Stephen quanto Adrian já haviam admitido anteriormente conspirar para obstruir a justiça mentindo para a polícia. Adrienne Hoare foi condenada a 2 anos por crueldade, 8 meses por obstrução da justiça e 1 mês por agressão, e as penas seriam cumpridas consecutivamente. Stephen Watterson foi considerado culpado de intimidação de testemunha, mas o júri não decidiu sobre homicídio culposo, então ele será julgado novamente depois. Adrian aceitou testemunhar contra seu ex-namorado Stephen no novo julgamento dele por homicídio culposo. Mas Stephen acabou evitando isso ao se declarar culpado da acusação pouco antes do início do julgamento. Então, Stephen foi condenado a 5 anos e 6 meses por homicídio culposo, além de 2 anos por intimidação de testemunha e 18 meses por obstrução da justiça, todas as penas a serem cumpridas simultaneamente. E quando Emily foi sentenciada, o juiz levou em consideração sua vulnerabilidade, assim como as ameaças que haviam sido feitas contra ela. Na época do julgamento, Emily também estava grávida de vários meses. Ela foi sentenciada a 5 meses de prisão, pena suspensa por 18 meses e obrigada a cumprir 100 horas de serviço comunitário após o nascimento do bebê. Após apenas 5 meses, Adrian foi liberada da prisão. No entanto, ela violou os termos de sua liberdade e foi presa novamente em maio de 2020. No entanto, ela foi liberada em definitivo em julho de 2021 e em janeiro de 2022, Stephen foi liberado da prisão sob supervisão da liberdade condicional. E a família de Alfie não foi informada de que Stephen havia sido liberado, nem sua irmã Samantha Dawson, que havia testemunhado contra ele. Ela temia por sua vida e pela vida de seus filhos, mas para seu grande alívio, em maio de 2023, Stephen também foi enviado de volta à prisão por violar os termos de sua liberdade, e agora ele ficará lá até pelo menos 2026. E Janice Templeton Hoare disse que não podia perdoar sua filha Adrienne pelo que ela fez. Ela acredita que Adrian deveria passar o resto da vida na prisão. E Janice também disse que falava com Adrienne dia sim, dia não, enquanto ela estava na prisão, mas sua filha ainda nunca demonstrou nenhum remorso pelo que fez. Janice, na verdade, nunca sequer foi convidada para o funeral do seu neto Alfie. E a única maneira que ela descobriu que ele havia morrido foi depois que sua filha postou selfies. Janice diz que ainda queria preparar o chá favorito de Alfie e vê-lo à mesa. Ela disse: Alfie não se foi para mim porque não pude me despedir. Só queria que ele batesse na porta e dissesse: Vovó, estou com fome. Quero alguma coisa. Sinto muita falta dele e queria que ele estivesse aqui. E a tia de Alfie disse sobre ele: Sempre que eu via o Alfie, ele estava feliz, queria brincar e tinha uma imaginação brilhante. Seu sorriso era o melhor e estava sempre sorrindo. A morte de Alfie teve um efeito tão profundo em mim, na minha vida, na minha saúde, nos meus filhos e no meu relacionamento. Obrigada por ouvir a história de Alfie hoje. Embora eu tenha certeza de que Stephen não quis matar o garotinho, ele também não se importou com a grande quantidade de dor que ele claramente sentia e deixava bem claro, o que é igualmente ruim. Fico feliz que Stephen tenha sido punido, mas que sentença patética para as ações dele. E além disso, ameaçar agredir mais 2 pessoas depois? Essas pessoas estavam tão assustadas com Estevão que saíram do apartamento que dividiam porque Estevão não estaria em casa,
colocaram seus filhos em risco no carro e depois o ajudaram a encobrir o assassinato de Alfie? Se fosse assim, por que ainda andavam com ele? Se você curte True Crime e quer ouvir isso de mim, inscreva-se no canal e ative as notificações para saber quando eu postar vídeos novos, de 2 a 3 vezes por semana. E não esqueça de clicar no link na caixa de descrição aqui embaixo para você presentear sua mãe, sua avó ou até você mesma com uma joia linda da Ana Luísa. Obrigada por assistir ao A Wicked World. Até a próxima. Se cuidem, gente. Tchau! DJ Presley ligou para o 911. O pequeno Blake Litton, de 3 anos, estava em apuros. Segundo os que testemunharam no tribunal hoje, Presley disse que o menino foi atropelado por um carro numa estrada perto da rodovia Missouri 135. Mas o delegado Michael Chin disse que não conseguiu encontrar nenhuma evidência para apoiar essa afirmação. Então eles começaram a fazer perguntas. Blake Evan Litton nasceu em 27 de fevereiro de 2008 em Sedalia, Missouri, filho de seu pai, Robin Martin Litton, e de sua mãe, Jamie Ann Miller. Blake também tinha 3 irmãs. Ele gostava de jogar t-ball e de tocar harmônica. Também amava cavalos e ir à escola dominical. A mãe de Blake, Jamie, tinha a guarda dele e da irmã mais nova, Faith. Jamie, na verdade, tinha outros 2 filhos mais velhos do primeiro casamento, mas perdeu a guarda deles anos atrás e eles foram morar com seus pais. Jamie então deu à luz Blake e Faith enquanto estava em seu segundo casamento. E quando esse casamento chegou ao fim, ela de alguma forma conseguiu manter a guarda dos 2. Depois que Jamie ficou com a guarda de Blake e de sua irmã, as coisas pareciam estar indo bem para a família de 3 pessoas. Isso até abril de 2011, quando Jamie começou a namorar um homem chamado Thomas Presley. Ele também é conhecido como TJ. Jamie, seus filhos e seu novo namorado Thomas estavam morando no porão dos pais de Jamie. Embora seus pais nunca tenham visto sinais de abuso de Thomas com as crianças, estavam muito desconfiados. Isso porque Blake e sua irmã nunca queriam ficar perto de Thomas. A forma como se comportavam perto dele deixava isso claro. E eles tentavam ficar no andar de cima com os avós pelo maior tempo possível. Nunca queriam voltar para o porão. Os avós, no entanto, nunca tinham visto nenhum ferimento em nenhuma das crianças. No começo de janeiro de 2012, a família decidiu sair do porão dos pais de Jamie e se mudou para a casa da mãe de Thomas, em Ivy Bend. Ao sair da casa dos pais, Jamie ouviu seu pai, Jim Miller, expressar preocupações sobre seu novo namorado, Thomas. Mas ela não ouviu e carregou seus filhos para fora da casa dos avós, chorando. Essa seria a última vez que Jim veria seu neto Blake. Na manhã de 16 de fevereiro de 2012, Thomas chamou os serviços de emergência, relatando que o filho de sua namorada, Blake, foi atropelado por um motorista que fugiu na rodovia Missouri 135, cerca de 160 quilômetros a sudeste de Kansas City. Quando a polícia chegou pouco após as 5 horas, Thomas disse que estava indo ver seu irmão em Sedalia. Enquanto iam, Blake disse que precisava usar o banheiro, contou Thomas. O menino saiu do carro e foi então que foi atingido por outro veículo. No entanto, os investigadores logo desconfiaram da história de Thomas, ao não encontrarem peças de veículo, marcas de pneu, sangue ou urina na estrada que comprovassem o acidente. A história de Thomas e suas respostas às perguntas da polícia também não coincidiam. Blake foi levado às pressas para o Hospital Bothwell, em Sedalia, onde foi declarado morto. Ao chegar ao hospital, os médicos disseram que os ferimentos dele não eram compatíveis com um atropelamento com fuga. Uma autópsia foi realizada no garotinho para descobrir o que realmente aconteceu e causou sua morte. O legista descobriu que Blake morreu em decorrência de múltiplos ferimentos, ferimentos que não foram causados por um carro, mas sim por uma surra. Ele tinha hematomas na cabeça, pescoço, tronco, nádegas, braços e pernas. Blake também tinha o fígado lacerado e um vaso sanguíneo rompido no cérebro. Então, assim que o médico legista determinou que a causa da morte de Blake foi homicídio, tanto Thomas quanto Jamie Ann foram presos. Jamie, de 25 anos, foi acusada de homicídio em 2º grau e de 2 crimes de colocar criança em perigo em 1º grau. Thomas Presley, de 21 anos, foi acusado de homicídio em 2º grau e de colocar uma criança em perigo.
Cada um ficou detido sob fiança de $100 mil. Jamie teve a acusação de homicídio em segundo grau motivada, em parte, por não ter buscado atendimento médico imediato para Blake. E ela não ligou para o 911 ao descobrir que ele estava gravemente ferido. Jamie também foi acusada de colocar crianças em perigo depois de ter deixado seu namorado, Thomas, sair dirigindo com Blake e sua filha Faith. Logo após a prisão de Thomas e Jamie, a polícia descobriu o que de fato ocorreu com Blake. Na manhã do dia 16 de fevereiro, Jamie teve que ir trabalhar em um turno mais cedo. No caminho para o trabalho, ela recebeu uma mensagem do namorado Thomas, dizendo que perdeu o controle e espancou Blake até achar que ele estava paralisado. Thomas disse que seu filho estava em mau estado. Como qualquer um faria, Jamie pediu ao namorado que levasse seu filho ao pronto-socorro. Thomas disse que não podia fazer isso porque não queria passar o resto da vida na cadeia. Assim que chegou ao trabalho no asilo Golden Age Living Center, ela pediu a uma de suas colegas de trabalho se ela poderia lhe emprestar algum dinheiro para levar o filho ao hospital. Ela pediu à chefe para sair do trabalho pois seu filho estava doente, mas não detalhou a gravidade do ferimento e recebeu um não como resposta. Câmeras de segurança do asilo registram um SUV escuro entrando no estacionamento às 5 horas. Depois, Thomas sai do carro e circula pelo veículo. Jamie foi ao estacionamento encontrar Thomas e comentou que Blake parecia tranquilo na cadeirinha do carro. A mãe disse que então gritou o nome de Blake, mas ele não respondeu e sua respiração estava fraca. Jamie afirmou que, quando inicialmente verificou o pulso dele no braço esquerdo, obteve uma leitura de pulso radial de 62. Depois, ela admitiu que o pulso sentido podia ser o dela mesma, pois estava apressada para checar o de Blake. Ainda no estacionamento, Thomas disse a Jamie que iria simular um acidente de carro para conseguir atendimento médico para Blake, sem precisar levá-lo ao hospital ele mesmo, e assim evitar problemas por tê-lo agredido. Independentemente dessa declaração que Thomas fez, Jamie depois contou aos investigadores que acreditava que, quando ele saiu do estacionamento poucos minutos depois, ele iria levar seu filho Blake para a emergência. Claro que você acreditou, considerando que ele acabou de dizer que não iria. Após ver o que ele fez com o filho dela, não entendo por que ela o deixou sair dirigindo com a filha também. Jamie voltou ao trabalho e, minutos depois, às 5h15 da manhã, recebeu uma mensagem do namorado dizendo que Blake foi atropelado por um carro. Nesse momento, ela bateu o ponto no trabalho. O turno dela já estava programado para terminar às 6 horas da manhã mesmo. Depois, Jamie foi a pé até a casa de uma colega de trabalho para usar o carregador dela. E depois ela foi de carro até o local do falso acidente. Quando Jamie falou com a polícia no local, ela não contou o que realmente tinha acontecido com seu filho, que seu namorado, na verdade, tinha espancado o menino. A irmã de Blake, Faith, foi levada sob custódia e passou por um exame médico naquele mesmo dia, e o médico descobriu que ela também apresentava sinais de abuso. Faith estava com o pulso quebrado, além de apresentar hematomas extensos em várias partes do corpo. A equipe médica também encontrou uma área de cabelo raspado ou em crescimento visível devido a um hematoma em processo de cicatrização, que é uma massa de sangue coagulado que se forma em um tecido ou órgão como resultado de um vaso sanguíneo rompido. As enzimas do fígado da criança também estavam elevadas, indicando uma lesão contusa no fígado. A menininha culpou todas as suas lesões, que foram estimadas em pelo menos uma semana de idade, no papai dela, ou seja, Tomás. Ela disse aos investigadores que no dia da morte do irmão, Tomás deu um soco na boca dele por ter feito cocô nas calças. Depois de bater nele, Tomás então colocou o menino na banheira e começou a socá-lo ainda mais, o que só fez com que ele defecasse ainda mais. A irmã mais nova de Blake, Faith, ficou com os avós paternos após receber tratamento médico. Me diga você, Demaio, por que o cérebro e o fígado desse menino estão machucados? A criança foi socada ou chutada na barriga, rompendo o fígado. A cabeça foi batida contra algo duro, muito provavelmente a banheira. Talvez uma vez, mas mais provavelmente várias vezes. E isso produziu hemorragia no cérebro, hemorragia no abdômen vinda do fígado, lacerações, rupturas. A criança foi espancada até ficar irreconhecível. E você está certo. Este deveria ser um caso de pena de morte. E por que, doutora? Por que o menininho de 3 anos começou a defecar na banheira? Por quê?
porque o cérebro dele estava sendo destruído. Ele estava perdendo toda a capacidade de controlar todas as suas funções. E olhe para esse menino, olhe para ele. Por que esse não é um caso de pena de morte? Quando a polícia falou com Thomas, ele admitiu ter espancado Blake enquanto cuidava dele e da irmã, Faith. Em algum momento entre 2 e 3 da manhã, Blake se comportou mal e se sujou. Isso enfureceu Thomas, e ele disse que bateu em Blake mais vezes do que conseguia se lembrar. Ele bateu nele com a mão aberta e depois também o chutou várias vezes. Desta vez eu bati muito nele, disse Thomas aos investigadores. Sem brincadeira, ele está morto. Não podia ficar pior, não podia ficar pior. Ele afirmou que teve um apagão e perdeu o controle enquanto espancava Blake. No entanto, Thomas também disse que colocou o menino na cama porque achou que ele ficaria bem. Menos de 30 minutos após colocá-lo na cama, Thomas ouviu um barulho alto na cozinha. Lá, ele disse que encontrou Blake deitado no chão, sem reação. Thomas afirmou que sabia que a criança estava gravemente ferida porque ela ofegava e seus olhos viravam para trás. Depois de perceber o quão gravemente havia machucado Blake, Thomas colocou o menininho e sua irmã no SUV. Depois, ele os levou de carro até a casa de repouso, onde Jamie, mãe deles, trabalhava. No caminho, Thomas contou a Jamie que espancou gravemente o filho dela e achava que exagerou. Após encontrar Jamie e sair da casa de repouso, Thomas disse que dirigiu até Sedália para buscar atendimento médico para Blake. No caminho, percebeu que o menino havia morrido e ligou para a emergência, inventando a falsa história de atropelamento com fuga. Enquanto conversava com a polícia, Thomas Presley também revelou que ele e a mãe da criança, Jamie, vinham tendo problemas recentemente, e ele acreditava que Jamie possivelmente estava traindo ele. Meses antes da morte de Blake, várias ligações já tinham sido feitas para a linha de denúncia de abuso infantil. E a avó de Blake disse que fez várias dessas ligações depois de ficar preocupada com seus netos. Mas nada foi feito para ajudá-los. Nada. Thomas e Jamie foram acusados de homicídio em 2º grau e de expor a criança a risco. Porém, ambos seriam acusados de homicídio em 1º grau em 15 de novembro de 2012. Enquanto estava sob custódia, Jamie também foi acusada de agressão de 3º grau contra um agente penitenciário. Então, ainda presa antes do julgamento, Jamie acabaria engravidando. Numa noite de setembro de 2015, ela intencionalmente entupiu o vaso sanitário em sua cela. Após avisar um guarda da torre sobre o problema, um detento do sexo masculino foi autorizado a entrar na cela para consertar o vaso sanitário sem supervisão. O xerife disse que isso vai contra a política da cadeia, e o guarda da torre deveria ter acompanhado o preso. Jamie e outro detento aproveitaram a chance para ter relações consensuais, e ela engravidou, como se precisasse de mais um filho. Após uma investigação interna, o guarda da torre que permitiu que o preso entrasse sozinho na cela da Jamie foi demitido. E, de acordo com o xerife, a Jamie está sendo responsabilizada por todos os custos médicos dela, porque foi ela quem se colocou nessa situação. Em janeiro de 2015, após julgamento, Thomas Presley foi considerado culpado por seu papel no assassinato de Blake. Foi condenado a 2 penas de prisão perpétua simultâneas, uma sem chance de liberdade condicional. A avó de Blake, Diana Litton, leu uma carta em voz alta no tribunal. Nela, dizia que a irmã de Blake, Faith, ainda tinha medo de Thomas. A garotinha achava que Thomas precisava ficar na prisão até morrer. A menina de 6 anos disse que, se ele fosse solto, faria com ela o que fez com seu irmão. Thomas Presley então pediu desculpas à família de Blake, dizendo que assumia total responsabilidade por suas ações. E que ele não pretendia que isso acontecesse. Então, em setembro de 2016, Jamie Litton se declarou culpada. A acusação de homicídio em 1º grau foi reduzida para homicídio em 2º grau, em troca de ela se declarar culpada. Ela também foi condenada à prisão perpétua. Uma vigília à luz de velas foi realizada para Blake em Stover em 23 de fevereiro de 2012. Os convidados foram orientados a vestir azul, cor favorita de Blake, e levar uma vela para acender durante a caminhada pela Morgan County R1 até o parque de Stover. Todo o dinheiro do evento foi destinado à família para ajudar nos custos do funeral. E 3 dias antes de Blake Litton completar 4 anos, familiares enlutados, amigos e uma comunidade em luto se reuniram para se despedir do garotinho em um serviço memorial na Capela Campbell Lewis, em Sweet Springs.
Durante o serviço, Faith, irmã de Blake, de vestido azul, brincou e abraçou todos da família. Após o serviço, ela disse o quanto sente falta do irmão. Blake foi então enterrado no cemitério Fairview, em Sweet Springs, Missouri. Obrigada por ouvirem a história de Blake hoje. A falta de preocupação que a mãe de Blake demonstrou ao descobrir o quão gravemente ferido o filho estava é revoltante. Ela não fez nenhum esforço para ajudá-lo e ainda deixou sua filha Faith sob os cuidados de Thomas, depois que ele tinha acabado de espancar seu filho até a morte. A irmã de Blake, Faith, tem muita sorte de ter sido salva antes que fosse tarde demais para ela também. Então, se você gosta de True Crime e quer ouvir sobre isso comigo, não se esqueça de clicar no botão de inscrever-se aqui embaixo e ativar as notificações também. Assim você vai saber quando eu postar um novo vídeo, que é mais ou menos 2 vezes por semana. Obrigada por acompanhar a Wicked World. Até a próxima, se cuidem, pessoal. Tchau! Dominic Calhoun nasceu em 17 de outubro de 2005 em Grand Blanc, Michigan. Ele era filho de Corinne Baker e Eric Calhoun. Dominic também tinha um irmão chamado Tyler Baker. Dominic era uma criança tranquila, de coração bondoso. Ele também adorava dançar, andar de moto de neve com seu avô e seu cobertorzinho. Dominic e seu irmão Tyler passaram a maior parte da vida mudando de casa com os pais. Eles chegaram a morar com os avós dos 2 lados da família em determinado momento, e os meninos também já tinham morado com amigos da família. Em 2009, quando Dominic tinha 3 anos, Corinne Baker recebeu a guarda total depois que seu relacionamento com o pai dele, Eric, terminou. Os pais de Eric e Corinne também tentaram obter a guarda de Dominic, mas, como pode perceber, não tiveram sucesso. E Corinne já tinha a guarda de Tyler, pois ele tinha um pai diferente do de Dominic. Corinne também estava andando com um homem chamado Brandon Hayes. Brandon era um traficante de drogas conhecido na região. Brandon tinha 24 anos e Corinne tinha 25 quando se conheceram, e eles continuaram amigos por cerca de 1 ano antes de começarem a namorar. O relacionamento deles, na verdade, começou quando Eric Calhoun foi enviado para a prisão. Como ela mesma diz, Corinne estava sozinha e desesperada, e foi aí que Brandon apareceu para salvá-la, ou pelo menos era o que ela pensava. E Brandon, claro, como em muitos desses casos, não era um cara muito confiável. Ele teve problemas com a lei por quase toda a vida adulta. Em 2004, quando ele tinha apenas 18 anos, ele foi preso por agressão e violência doméstica. Depois, em 2007, ele foi condenado a 2 anos de prisão por agressão, resistência, obstrução e fuga da polícia. Brandon também enfrentava algumas acusações de posse de drogas. 3 meses após começarem o relacionamento, Corinne, Brandon e os meninos se mudaram juntos para um apartamento. Agora moravam nos apartamentos Pinehurst, em Linden, Michigan. E os primeiros dias foram normais. Eles estavam desempacotando, organizando o novo lar juntos. No começo, Brandon era carinhoso com Corinne e os 2 meninos. Mas, em poucos dias, Brandon começou a ficar mais agitado do que o normal e era muito indiferente aos sentimentos de Corinne. Também tinha o fato de que Brandon não gostava que o pai de Dominic, Eric, nem sempre pagava a pensão alimentícia. Brandon deixou sua frustração com isso bem clara. Parecia que Brandon também podia estar com ciúmes do fato de Corinne deixar o ex ver Dominic mesmo quando ele não pagava a pensão alimentícia, porque a ex de Brandon usava isso contra ele e não deixava que ele visse a própria filha se ele atrasasse o pagamento da pensão. Cerca de 1 semana depois que eles se mudaram juntos, em 8 de abril de 2010, Dominic, de 4 anos, estava sentado no sofá comendo um prato de cereal e assistindo TV. Enquanto ele estava sentado ali, o garotinho acidentalmente fez xixi em si mesmo e isso deixou Brandon completamente furioso. Ele começou a chutar e socar o pequeno Dominic na cabeça. Brandon então voltou sua fúria para Corinne, bateu em seu rosto e começou a arrancar tufos de seu cabelo. Ele também gritava: "Quem vai pagar por isso?" No dia seguinte, Brandon mais uma vez começou a socar e chutar o pequeno Dominic na cabeça, e desta vez também na virilha. E quando Corinne tentou cobrir o corpo de Dominic com o dela, Brandon então começou a chutá-la na cabeça.
Ele também gritava que não queria criar Dominic e que estava cansado de ter que pagar por ele, já que o pai dele não dava dinheiro nem apoio. E durante isso, Brandon também disse para Corinne que o filho dela, Dominic, era um pequeno viciado em crack que merecia morrer. No dia seguinte, sábado, 10 de abril, as agressões só continuaram. Dominic estava deitado na cama, inconsciente nesse momento, quando Brandon entrou, pegou o garotinho pelo braço e o arrastou de volta para a sala de estar, onde começou a espancá-lo novamente. E nesse dia, os ataques iriam ainda mais longe. Brandon não só enfiou os dedos nos olhos do pequeno Dominic, como também queimou suas mãozinhas, o jogou contra as paredes e até arrancou alguns dentes dele com as próprias mãos. No quarto dia, domingo, 11 de abril, a irmã de Corinne, Christine, junto com 3 amigas, foi até o apartamento de Corinne e Brandon para comprar maconha deles. Foi então que elas viram Dominic deitado na cama, completamente machucado e cheio de hematomas. E Corinne, que também estava com hematomas, disse para elas não incomodarem Dominic porque ele só estava dormindo. A irmã de Corinne, no entanto, sabia que algo estava claramente errado e ligou para o avô paterno de Dominic, Rick Calhoun, que veio correndo para ajudar. Rick bateu na porta e Corinne atendeu. Ele teve que passar por ela à força para entrar no apartamento. Em seguida, ele foi até o quarto de Dominic, onde o viu deitado na cama, completamente espancado. A princípio, Rick pensou que talvez o garotinho tivesse apenas tomado banho e depois adormecido, mas não era isso. Ele estava morrendo. Rick Calhoun contatou imediatamente as autoridades, que estavam a menos de 3 minutos do apartamento do casal. Brandon tentou dizer a Rick que outra pessoa tinha espancado Dominic. Nesse momento, Rick deu um soco bem no rosto dele. Rick sentiu que a dupla já tinha um plano para o que fariam com o corpo de Dominic depois que ele morresse, e achou que provavelmente tinha interrompido esse plano. Quando os policiais chegaram e entraram no apartamento, encontraram Dominic em seu quarto, deitado de costas, vestindo apenas uma camiseta e fraldas. Eles também encontraram sua mantinha favorita, salpicada de sangue. Dominic estava inconsciente naquele momento e gemia. Um policial que havia chegado ao local, Ângelo Panos, disse que ficou profundamente chocado quando viu o garotinho pela primeira vez. E ele perdeu a compostura, virou-se para Corinne e Brandon e gritou: "Que porra de animais vocês são? Olhem para esse garotinho!" Os paramédicos o levaram ao Hurley Medical Center. Lá, a parte do crânio de Dominic foi removida para aliviar a pressão, pois seu cérebro estava muito inchado. Os médicos não tinham esperança de que Dominic sobrevivesse. Os ferimentos dele eram muito graves. Os médicos disseram que cada centímetro do corpo de Dominic estava coberto de hematomas, inclusive as solas dos pés dele. Ele teve morte cerebral declarada e foi colocado em suporte de vida. Os familiares ficaram ao redor da cama de hospital de Dominic em 12 de abril de 2010, enquanto os médicos desligavam o aparelho de suporte de vida e declaravam Dominic Calhoun morto. Brandon Hayes, de 24 anos, foi preso e mantido sob custódia sem direito à fiança por 9 acusações diferentes, incluindo tortura, assassinato, abuso infantil, agressão e várias acusações de posse de drogas. Ele admitiu o que havia feito com Dominic. Agora, Corinne também foi levada para um hospital. Corinne havia sofrido fraturas, hematomas e queimaduras de cigarro. Ela também ganhava e perdia a consciência. Mas assim que recebeu alta do hospital, Corinne também foi presa e acusada de homicídio doloso em 2º grau, pelo que ela não fez para salvar a vida de seu filho Dominic. Ela foi fichada em uma cadeia do condado. No entanto, pouco depois foi liberada sob fiança. Agora, Corinne diria que lutou tanto para salvar a vida de seu filho Dominic, mas mesmo assim todos a estavam culpando. Ela contou à polícia que Brandon a manteve, junto com Dominic, como reféns e que ela queria levar o menininho para receber tratamento médico, mas Brandon disse que ela não podia. Corinne disse que sempre que tentava chegar a Dominic, Brandon a afastava à força. Na verdade, Corinne não fez o bastante para salvar seu filho. Na verdade, os investigadores descobriram que ela saiu do apartamento 2 vezes durante aqueles 4 dias do ataque. Mas como ela estava em liberdade condicional e havia violado essa condição ao se mudar do condado de Livingston, além de estar usando drogas,
ela não foi buscar ajuda. E um dos lugares para onde Corinne realmente tinha ido era uma consulta médica com seus pais na sexta-feira, 9 de abril. Seus pais disseram depois que, durante essa viagem, Corinne parecia sorridente e feliz, e ela até falou com Brandon ao telefone na frente deles. A mãe dela, Julie Baker, afirmou: "Direi isso até morrer." Tudo o que ela precisava fazer era dizer uma palavra, só uma. Mais tarde, naquele mesmo dia, Corinne, Brandon e os meninos foram à loja de $1 com o pai de Brandon, Arnold Hayes. Agora, Arnold percebeu as queimaduras graves nas mãos de Dominic, assim como os hematomas na cabeça dele. Corinne disse a ele que outra criança tinha queimado as mãos de Dominic com um graveto quente que pegaram de uma fogueira perto do apartamento. Lá vamos nós, culpando outra criança. Arnold aconselhou que eles precisavam levar Dominic para o pronto-socorro para tratar os ferimentos dele. Mas Corinne disse que não o levaria porque tinha medo de ser culpada por aqueles ferimentos. O pai de Brandon também diria depois que seu filho estava muito irritado porque tinha gastado mais de $100 na viagem de compras naquele dia. O filho dele não gostava de ter que gastar muito dinheiro. A viagem de carro para casa foi cheia de tensão. Agora, outra pessoa que viu Dominic durante esses 4 dias do ataque foi o tio de Brandon, Rodney Keene. Ele também tinha ido ao apartamento naquele dia, sexta-feira, e viu que a mão de Dominic estava vermelha e muito inchada. Ele disse para levarem Dominic ao pronto-socorro, assim como o pai de Brandon tinha dito, mas eles novamente disseram que não iam porque alegaram que havia mandados de prisão contra eles e não queriam que o serviço de proteção à criança se envolvesse. Enquanto ainda estava lá naquele dia, Rodney voltou a confrontar Corinne sobre levar Dominic ao atendimento médico. E no momento em que ele fez isso, Brandon não estava no quarto. Mas Corinne o ignorou e não pediu nenhum tipo de ajuda, mesmo sabendo que Brandon não estava por perto para ouvir. Como ela não estava ouvindo, Rodney decidiu ligar para a mãe de Corinne. A mãe de Corinne então ligou para ela várias vezes, tentando convencê-la a levar Dominic ao médico. E embora Dominic estivesse vomitando e sangrando, Corinne não o levou. Ele tirou todas as minhas roupas, me pegou, eu ia pular da varanda porque não sabia o que mais fazer. Minha cama se foi. E eu queria que fosse eu. E que ele ainda estivesse aqui. É isso que eu desejo. E eu vou lutar. Eu vou garantir que o monstro que fez isso desapareça para sempre. Eu nunca mais vou ver a luz do dia. Como isso começou? O que ele fez? Começou porque eu fui ao médico na sexta-feira com minha mãe e meu pai. E Brandon me ligou e me contou sobre uma queimadura. Ele disse que tinha lavado a mão do Dominic e a pele saiu da mão dele. E o Tyler, meu filho mais velho, eu suponho que ele o assustou para contar essa história. Ele disse para ele que Dominic queimou a mão. Outra criança queimou a mão dele com um graveto. E eu simplesmente tive um pressentimento horrível. No sábado, eu o confrontei. Então ele tinha se queimado. Ele queimou Dominic com água fervendo. Por que ele fez isso? Eu não sei. Eu não sei, e eu não estava lá para protegê-lo. Quando eu estava lá, ele tentou me matar. Quando minha irmã entrou pela porta no domingo, parecia um anjo. Foi enviada para aquela porta, mesmo tendo dito para não chamar a polícia porque ele ameaçou me matar se eu chamasse. E eu não queria que ele machucasse ela porque ele a encurralou na porta, sabe? Parece que foi uma estratégia psicológica para fazer com que ele não fizesse nada. Assim ela poderia escapar. Sim. Obviamente ela vai fazer isso. Sim. Quando ela fez a coisa certa, ela foi e chamou o avô do Dominic. Rick Calhoun entrou e... Felizmente, sabe, ele ligou para o 911, mas já era tarde demais. E quando você luta tanto para manter alguém vivo e depois é culpada por isso.
A mãe de Corinne também disse que talvez um dia ela possa admitir que não fez tudo humanamente possível para salvar o filho. E alguns vizinhos de Corinne e Brandon fizeram declarações dizendo que ouviram muitos barulhos altos, incluindo gritos vindos do apartamento, mas ninguém avisou a polícia. Uma vizinha chegou a ouvir Dominique gritando: "Mamãe, faz ele parar!" Mesmo assim, ninguém chamou a polícia. Inacreditável. Corinne Baker concordou em testemunhar contra seu agora ex-namorado, Brandon Hayes, em troca de uma sentença de 13 a 20 anos de prisão. Então, em agosto de 2011, Corinne se declarou culpada pela acusação de homicídio em segundo grau e recebeu sua sentença de 13 a 20 anos, conforme combinado. Ela também recebeu uma sentença de 2 a 4 anos pela acusação de abuso infantil em segundo grau. Antes do julgamento, o advogado de Brandon dizia que seu cliente era atormentado por alucinações e não estava apto para ser julgado. Mas, infelizmente para ele, uma avaliação psiquiátrica considerou Brandon totalmente competente para ser julgado e punido. Então, em janeiro de 2012, o julgamento de Brandon começou. Uma das testemunhas no julgamento foi o xerife responsável pelo caso de Dominique. Ele testemunhou que o caso de Dominique ia além da tortura. E ele também havia conversado com policiais veteranos que já tinham visto muitas coisas. Eles até disseram que o caso de Dominique era particularmente angustiante. Ele também faria a seguinte declaração: "Todas as crianças falam sobre o bicho-papão. Dominique encontrou o bicho-papão dele." Também testemunhou o médico que realizou a cirurgia no Dominique, tentando salvar a vida do menino quando ele chegou ao hospital naquele dia de abril. Ele diz que a imagem de Dominique na mesa de cirurgia ainda o assombra. Ele nunca poderia ter estado preparada para o que viu naquele dia. Ele disse ao tribunal que estava claro para ele que o cérebro de Dominique não iria sobreviver e que ele estava completamente coberto de hematomas. E o médico que realizou a autópsia em Dominique disse que essas eram as piores lesões que ele já tinha visto em qualquer criança ou adulto. E além dessas declarações, houve o depoimento comovente do irmão de Dominique, Tyler. Ele testemunhou o que aconteceu com Dominique durante aqueles 4 dias. Ele contou ao tribunal que seu irmão estava vomitando tudo, inclusive sangue. E ele disse que achava que a perna do irmão estava quebrada. Toda vez que ele tentava ficar de pé, ele caía de novo, disse Tyler. Tyler também contou ao júri que sabia que Brandon odiava ele e Dominique. No tribunal, uma detetive também leu uma carta escrita por Brandon Hayes. Ela foi escrita um dia depois que Dominique foi retirado do suporte de vida, enquanto Brandon estava na prisão. Dizia: "Prezado juiz, sinto muito pelo que fiz com Dominique e Corinne. Meu coração dói muito por eles e pela família. Eu nunca faria algo assim e nunca tive a intenção de fazer o que fiz. Me desculpe, juiz, eu sou uma dependente química." E o que isso tem a ver com o caso, eu não faço ideia, porque ser dependente química não faz de você automaticamente uma assassina psicótica. E durante todo o julgamento, Brandon não demonstrou nenhuma emoção, exceto quando o pai dele subiu ao banco das testemunhas. Nesse momento, ele começou a chorar. O júri deliberou por 2 horas antes de voltar com o veredito de culpado em todas as acusações. A família de Dominique chorou muito quando o veredito foi lido em voz alta. Justiça feita. Brandon Zero. É isso que eu tenho a dizer. Isso mesmo. Uhul! Vivas, lágrimas, abraços e uma sensação de alívio. Brandon Hayes passaria o resto da vida na prisão. A juíza o sentenciou a 100 a 150 anos de prisão pela condenação por homicídio em segundo grau e prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional pelas 2 acusações de homicídio durante a prática de outro crime. Ele também recebeu longas sentenças pelas outras 7 acusações, incluindo 60 a 90 anos de prisão por tortura. Então, nem preciso dizer que não acho que Brandon vá sair da prisão algum dia. E é assim que eu gosto de ver as coisas. A advogada de defesa de Brandon dizia para quem quisesse ouvir que as autoridades haviam acusado a pessoa errada e que Corinne era a responsável pela morte do filho.
Ele disse que Corinne tinha um histórico de mentiras, drogas e problemas com o conselho tutelar. Mas Brandon tinha um histórico de crimes violentos, então se eu tivesse que escolher. A advogada dele também disse que, mesmo que Brandon use drogas e as pessoas possam não gostar dele por isso, isso não faz dele um assassino. Brandon acha que as duas coisas andam juntas. Ele escreveu isso na carta para a juíza. Então vocês precisam se alinhar. Então agora, depois de 2 anos de luto, a família de Dominique finalmente sentiu que teve algum alívio. Rick Calhoun até abraçou um dos jurados ao sair do tribunal, dizendo para ele: "Você fez o meu dia. Você fez o dia da minha família. Você viu a verdade." Em junho de 2012, o governador Rick Snyder assinou a lei de Dominique. Isso fortalece as penalidades para abuso infantil de 1º e 2º grau. E também acrescenta penalidades quando o abuso é cometido na frente de outra criança. Em junho de 2013, Corinne Baker tentou anular sua confissão e tentou recorrer do caso enquanto estava presa. Corinne havia tentado retirar sua confissão, alegando que lhe disseram que essa era a única maneira de poder testemunhar contra Brandon. Mas suas tentativas foram rejeitadas pelo Tribunal de Apelações de Michigan em 2014. E a Suprema Corte de Michigan também se recusou até mesmo a ouvir seu recurso. Até hoje, Corinne ainda mantém sua inocência. Ela até escreveu um livro intitulado Eu Não Matei Meu Bebê. E de vez em quando, ela atualiza um blog online onde fala sobre o que aconteceu. Ela também disse em um desses posts do blog que se lembra do azul dos olhos de Brandon ficando preto naquele dia. Ela disse que realmente acreditava que ele estava possuído por um demônio e que ele nunca tinha mostrado nenhum sinal de comportamento abusivo antes. Em uma entrevista recente da prisão, Corinne disse que tinha mudado sua vida, incluindo ficar sóbria, orientar outras pessoas e conseguir um diploma de curso superior de 2 anos. Ela espera que outras pessoas possam encontrar em seus corações a capacidade de perdoá-la. Apesar do que Corinne disse, sua família afirma que ela nunca demonstrou remorso pela morte de Dominique, nem escreveu uma carta para eles enquanto está presa. No início deste ano, 2023, para grande desgosto da família de Dominique, o Conselho de Liberdade Condicional de Michigan decidiu liberar Corinne em liberdade condicional. Ela deveria ter sido libertada sob condicional na última primavera. Pelo que sei, ela já está solta por aí no mundo. Eric e sua família tentaram... Mas isso foi negado. O funeral de Dominique Calhoun foi realizado em 16 de abril de 2010, no Freedom Center em Fenton. Centenas de pessoas estavam presentes. Familiares e amigos lembraram do garoto famoso pelos olhos azuis brilhantes. O palco atrás do pequeno caixão branco estava repleto de flores, ursinhos de pelúcia e um grande caminhão basculante de brinquedo, de plástico. Também havia um mar de fitas azuis pelo mês de conscientização sobre abuso infantil e bonés com o nome de Dominique bordado. Bem, obrigada por ouvirem toda a história de Dominique hoje. Essa mãe é inacreditável, agindo como se tivesse feito tudo o que podia para ajudar o Dominique. Quando ela claramente saiu de casa várias vezes, uma vez até sem o Brandon, mas não procurou ajuda para ele. A delegacia de polícia fica a uma distância que dá para ir a pé do apartamento deles. A tortura que Dominique teve que suportar durante aqueles 4 dias é difícil até de imaginar. E agora, além de tudo, a mãe dele saiu da prisão. Mas isso não muda o fato de que a pessoa que realmente fez isso com ele, Brandon, vai passar o resto da vida na prisão. Então isso é uma ótima notícia. Se você gosta de True Crime e quer ouvir de mim, não esqueça de clicar no botão de inscrever-se aqui embaixo. Ative as notificações para saber sempre que eu postar um novo vídeo, de 2 a 3 vezes por semana. Obrigada por assistir ao Wicked World. Até a próxima. Cuidem-se. Tchau. Olá, e bem-vindos ou bem-vindas de volta ao canal A Wicked World. O caso de hoje é sobre uma mãe negligente, um namorado monstruoso e uma pobre menininha inocente de 2 anos. Como vocês já devem saber, este é mais um crime contra a criança. Esta é a história de Ariana Smythe. Ariana nasceu em 15 de julho de 2014, em Camden, Nova Jersey, filha de sua mãe, Amber Bobo, e de seu pai, Robert Smythe.
Eles se separaram em abril de 2016. Amber ficou no apartamento que eles compartilhavam juntos. Robert se mudou e eles continuaram a compartilhar a guarda da pequena Ariana. Eles se davam bem e decidiram compartilhar a guarda sem formalidades. Agora, a pequena Ariana, que tinha 23 meses, quase 2 anos de idade, era uma garotinha adorável. Ela era tão fofa. Ela tinha o maior sorriso. E seus parentes a descrevem como muito carinhosa e feliz o tempo todo. O filme favorito dela era Frozen, e mesmo tão novinha, ela sabia as letras das músicas e cantava junto com elas. Ela também adorava dançar de azul como a Elsa. Mas a pobre Ariana não completaria 2 anos devido às más decisões de sua mãe. Em junho de 2016, Amber conheceu um novo rapaz com quem começou a namorar. Era Michael Desporto, de 22 anos. Logo após se conhecerem, Michael disse a Amber que queria conhecer Ariana, além de passar um tempo sozinho com ela para conhecê-la melhor. Ela tem 23 meses. Lembre-se que eles namoravam há só 2 semanas. Amber não tinha certeza, então decidiu entrar no Facebook e perguntar em um dos seus grupos de mães qual era a opinião das outras pessoas. Centenas de pessoas responderam: "Não deixe um estranho ficar sozinho com sua filhinha." Amber não queria ouvir isso. Ela ficou irritada e disse para as outras mulheres que elas estavam sendo ignorantes, grosseiras e babacas. Pouco depois, em 2 de julho de 2016, Amber e seu novo namorado foram buscar a pequena Ariana na casa do pai dela. Eles voltaram ao apartamento de Amber e Michael resolveu passar a noite lá. Ele então perguntou se poderia levar Ariana a um parque próximo, para, como eu disse antes, poder conhecê-la um pouco melhor. Eles ficaram fora por 15 minutos antes de voltar ao apartamento. Depois, eles saíram novamente para ver os fogos de artifício. Michael perguntou para Amber se ela queria ir junto também, mas ela disse que estava muito cansada para ir. Então, ele a levou novamente sozinho. Eles se conheciam há apenas 2 semanas e ela deixou esse homem levar sua filha. Quando Michael chegou com Ariana, Amber a pôs para dormir em seu quarto. Ariana dormia lá nos dias quentes, pois era o único com ar-condicionado. Amber se deitou com Ariana na cama por volta das 23 horas. Então, na manhã seguinte, por volta das 7 horas, Amber acordou e viu que Ariana não estava mais ao seu lado na cama, o que era muito incomum, porque Ariana nunca saía da cama sozinha. Ela sempre esperava pela mamãe. Amber foi até a sala e viu Ariana encolhida no sofá, dormindo enrolada em um cobertor azul. Era ali que Michael estava dormindo. Michael estava do lado de fora fumando um cigarro. Amber não pensou muito sobre isso e voltou sozinha para o quarto, deixando Ariana lá para dormir. Quando Amber acordou novamente algumas horas depois, ela voltou à sala e percebeu que Ariana não estava usando o mesmo pijama que tinha usado na noite anterior. Ela notou hematomas dos 2 lados da cabeça de Ariana e perguntou a Michael o que aconteceu. Ele fingiu não saber de nada no começo e depois disse: "Ah, ela caiu no parque, então provavelmente foi daí que vieram." Estranho como de repente você se lembra disso e não contou para Amber ontem à noite? Nesse momento, Amber disse que queria levar Ariana ao hospital e Michael a convenceu do contrário. Ele disse: "Ela está bem, só coloca um pouco de gelo e deixa ela descansar." Amber concordou. Por volta das 11 da manhã, Amber preparou um banho para Ariana. Quando ela despiu Ariana e a colocou no banho, percebeu mais hematomas nas costas dela e ao redor das partes íntimas. Ela não tinha notado isso antes, pois Michael tinha insistido em trocar a fralda de Ariana naquela manhã. Ela novamente disse para Michael que queria levar Ariana ao hospital. Ele a convenceu novamente, dizendo que ir ao hospital agora faria com que ficassem mal vistos. Aparentemente, isso era mais importante para Amber do que a segurança da própria filha. Mais uma vez, nada foi feito para ajudar a pequena Ariana. Pouco tempo depois, o casal decidiu que queria ir fazer compras no Deptford Mall. Colocaram um chapéu em Ariana para esconder os hematomas. Durante as compras, ela começou a vomitar e precisaram levá-la para casa. Ao chegar em casa, ela vomitou ainda mais. Depois eles a limparam, colocaram roupas novas nela e voltaram ao shopping novamente. Isso não importava para Amber, que queria sair às compras com o novo namorado. Quem liga para o que Ariana está passando agora? Vamos às compras. Quando elas voltaram para o apartamento horas depois, Amber foi e deitou Ariana na cama dela.
Quando Amber voltou para ver como ela estava, viu que Ariana estava vomitando de novo e seus olhos começaram a revirar para trás. Ela ficou lá, imóvel. Quando Amber disse a Michael que queria buscar ajuda para Ariana, ele disse que ela estava bem e só precisava descansar. Ela insistiu novamente e ele disse: "Eu nunca mais vou te ver se você fizer isso", claramente tentando manipulá-la para que ela não chamasse a polícia. Mas ela finalmente ligou para o 911 às 18h14, mas naquela altura já era tarde demais. Os primeiros socorristas chegaram e perceberam que a criança ainda estava respirando, mas não respondia e tinha hematomas da cabeça aos pés. Um galo na cabeça dela, além de hematomas vermelhos ao redor da área íntima. Ariana foi levada para o Cooper University Hospital. Lá, ela foi diagnosticada com uma hemorragia subdural, que é um sangramento no cérebro. Além disso, edema cerebral, que é o inchaço do cérebro. Ela precisou de cirurgia cerebral imediata. Ela também tinha hematomas bilaterais e inchaço nos lábios vaginais, uma fratura completa do úmero direito. Contusões pulmonares bilaterais, que são lesões nos pulmões causadas por trauma contundente na região do abdômen. E ela também tinha urina e sangue no abdômen. Em 5 de julho, Michael foi acusado por envolvimento no abuso sexual e no assassinato de Ariana. A pobre Ariana ainda estava no hospital lutando pela vida. Eles conferiram 2 vezes e ela não tinha atividade cerebral. Robert, o pai biológico dela, tomou a decisão muito difícil de desligar os aparelhos que a mantinham viva. Após a autópsia, constatou-se que ela morreu por traumatismo craniano causado por objeto contundente. Após um julgamento com júri em 2019 resultar em um júri indeciso, Michael foi acusado de homicídio doloso em 1º grau de uma criança com menos de 14 anos, agressão sexual em 2º grau, agressão sexual agravada em 1º grau, homicídio em 1º grau durante a prática de outro crime, homicídio doloso em 1º grau de uma criança com menos de 18 anos e homicídio doloso em 1º grau durante a prática de um ato sexual. Principalmente devido ao depoimento da testemunha Amber, Michael foi processado, pois não conseguiram encontrar nenhuma evidência de DNA após examinarem o corpo, as roupas e as fraldas da pequena Ariana várias vezes. Por algum motivo, não conseguiram obter DNA. Acho que ele teve tempo suficiente para esconder seus rastros. E a pequena Ariana já tinha sido limpa e banhada algumas vezes naquele dia. Quando Michael foi interrogado e Ariana ainda estava no hospital, mostraram para ele fotos dela deitada lá, sentindo dor, inconsciente na cama do hospital. Poucas horas depois, na mesma sala de interrogatório, ele foi flagrado se tocando e beliscando os próprios mamilos. Eles disseram que a prova era inadmissível por não ter relação com o assassinato. Eu acho que tem tudo a ver, sim. Como ele pode fazer esse tipo de coisa quando essa pobre menininha doce está morta? Tem claramente algo errado com esse homem, e isso aí é prova disso. Pela participação de Amber na morte de Ariana, ela também foi condenada a apenas 3 anos de prisão. Ela fez um acordo judicial para testemunhar contra Michael, reduzindo sua sentença. Na verdade, ficou elegível para liberdade condicional logo após a sentença pelo tempo já cumprido. No entanto, foi negado, e ela teve que cumprir mais 18 meses de prisão, pois o Conselho de Liberdade Condicional disse que ela não entendia por que seus atos eram criminosos e o que ela havia feito de errado. 18 meses não é nem de longe o suficiente. Ela entregou aquela criança para Michael de forma intencional. Ela não fez nada para impedi-lo, e depois não fez nada para ajudar a Ariana quando ela já estava em perigo. No entanto, ela foi libertada da prisão em 3 de setembro de 2018. A história de Ariana é especialmente perturbadora quando sabemos que a necessidade da mãe de ir às compras e seus erros estúpidos levaram a pobre Ariana a esse destino. Amber Bobo foi completamente negligente e merecia muito mais tempo na prisão por sua participação na morte de Ariana. Tenho certeza que Michael já se aproveitou de outras mães solteiras. Ele viu em Amber Bobo um alvo fácil e partiu para cima. Espero que ele não tenha feito nada parecido com nenhuma outra criança por aí. É simplesmente horrível que a pobre Ariana tenha sido quem teve que sofrer as consequências das ações de Amber Bobo. Bem, obrigada por ouvir toda a história da Ariana. Se você gosta de True Crime, não se esqueça de se inscrever aqui embaixo e voltar sempre, porque teremos pelo menos um novo caso publicado toda semana aqui no canal A Wicked World.